Gente, muito bom. Bom, a gente está com a live gravando. Enquanto as pessoas forem chegando, a gente vai começando por aqui. A gente vai começando as apresentações. Então, boa tarde para todo mundo. Acho que provavelmente vocês já me conhecem, mas eu sou o Dani, da Coru. A gente é uma universidade corporativa digital. Então, hoje a gente trabalha tanto em tecnologia, quanto em formação de pessoas e liderança, quanto em formação de growth, marketing, vendas, atendimento. Hoje a gente tem departamentos igual uma universidade tem, e estamos aí há quase 2 anos em operação no Brasil e fora do Brasil, inclusive. Mas beleza, vamos ao que interessa. Hoje a gente está com três pessoas super especiais aqui, viajantes, gente do mundo. A gente está com a Maíra Gracini. A Maíra, ela é CRO da Ferrolab, está até no nome dela, também é mentora da Endeavor, está super envolvida com esse mundo de tecnologia e educação. Esteve no SXSW, South by Southwest. O Rafa Moraes também é head de pessoas da Estônia. Eu acho que você está com a área de operações, né, Rafa? Eu acho que é a maior É área da isso. Estônia. É isso, é uma Vendas e bronca. logística. É uma área gigantesca da Stone, grande business partner lá. E a gente tem o Lucas, que é o head de pessoas e desenvolvimento do Intel, que talvez um dos movimentos mais interessantes aí de educação e desenvolvimento em tecnologia no Brasil em andamento. Quem não conhece o Intel, eu acho que deveria conhecer. E o Lucas também esteve, e ele é um personagem diferente aqui, porque ele estava no SXSW Educação. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que falar em RH também, e é bacana a gente contar com os três. Então, sejam muito bem-vindos, e eu já vou puxando aqui em benefício do tempo de todo mundo. Gente, o chat está aberto, a gente está gravando a reunião, a gente vai subir no YouTube. Se quiserem tirar o microfone, momento intimista aqui, sala fechada também. É só levantar a mãozinha aí no Zoom, eu vejo, chamo vocês, então não se preocupem, mas o chat também, fiquem à vontade, eu vou moderando aqui, vou levando as perguntas de vocês. Mas beleza, vamos começar explicando como é que é o evento. Buenas tardes. Natan, professor da Coru. Você também é professor da Coru, apesar de outras coisas que eu sei que você faz. Você está de férias, inclusive. Tá de Muito bem. férias, oi, gente. A pessoa gosta mesmo. Natan trabalha na Suzano na área de digital, gente. Por isso que eu tô falando que eu sei que ele faz outras coisas. Muito bem. Luquinhas, Vamos lá. SXSW Edu. O que é isso? Legal. É bem interessante, né? Porque eu acho que o SXSW tá no hype, né? Todo mundo tá falando nos últimos anos. É um evento que já acontece há bastante tempo, mas esse ano em particular eu vi bastante gente se movimentando para ir. E pouca gente fala do SXSW Edu, né? E aí acho que, naturalmente, por estar trabalhando numa universidade, né? Formação de pessoas em tecnologia, a gente acabou indo para o Edu primeiro, então a gente se dividiu em dois grupos, né? Foi um grupo para o Edu e foi um grupo para o SXSW Interactive. E assim, a estrutura do evento é muito parecida, no sentido de que são vários momentos de workshop, palestras e troca de conteúdo, né? E isso eu acho que é um negócio interessante. Ele é um evento voltado para inovação, igual a XSW, normal. Ele deve ter tipo uns 10% das pessoas que tem na XSW. Então, se você, sei lá, gosta dessa ideia de se atualizar com bastante referência, conteúdo, e tem um mix de conteúdo mão na massa, tinha vários workshops com conteúdos mais que você fica passivo ali, pegando referência e vendo pessoas inspiradoras falar, mas você não gosta tanto de, sei lá, pensar num evento que vai 300 mil pessoas para uma cidade, pode ser que você goste mais de ir para o evento de educação. E aí acho que um negócio interessante, que talvez nem todo mundo que está aqui no chat saiba, assim, é que o evento de educação, acho que ele tem muito output para o time de RH. Tanto porque o pessoal fala muito de educação em diferentes níveis da vida, né? Então, tem muita coisa sobre lifelong learning, futuro do trabalho, skills para preparação do time para o futuro. Tem muita coisa de educação básica, educação superior, mas também de discussão de necessidade de formação, microcredenciais, toda essa discussão acho que permeia o mundo de learning e development nas empresas hoje em dia. Tudo isso tem dentro das discussões do Edu. E eu encontrei gente, tanto que trabalha só no universo de educação, quanto gente que trabalha só na parte de desenvolvimento corporativo mesmo, que estava lá para beber um pouco das fontes, né? E acho que um negócio legal para falar, né?
é que muitas vezes a gente aprende do que está sendo discutido na universidade, nos cursos técnicos, né, em desenvolvimento para a educação básica, para trazer para o universo de universidade corporativa, né? Eu lembro quando eu estava na Ambev, as discussões mais recentes do modelo era como é que a gente trazia challenge-based learning para a academia corporativa e para o pessoal aprender através de desafios, projetos, problemas. Cara, tinha muita discussão sobre isso lá. Então, é um evento que dura um pouco menos do que a CISSW, né? Dura 4 dias, num formato de workshops e palestras ao longo do dia inteiro. E tem os momentos de conexão, networking. E o Brasil é um país bem ativo, assim, devia ter uns, sei lá, 200 brasileiros, alguma coisa assim, que é bastante gente. É engraçado, eu tive no Edu em 2021, mas a gente esteve no Edu para um pouco da concepção da Coru e como que seria. E é engraçado que a sensação que eu tive em 2021, acho que antes da história da IA e essa hype toda e outras coisas, mas a sensação que eu tinha é que as escolas tradicionais se agarrando nos seus conceitos e indo lá defender pesadamente seus conceitos de educação, do formato das grandes universidades e etc. E as startups querendo provocar e querendo falar de outros formatos, assim, e muito do mercado não regulado, né? Sem diploma, mas vamos trabalhar nas habilidades que a gente tem que desenvolver nas pessoas. E Uhum. foi essa a sensação, né? Mas aí depois você conta mais o que você viu esse ano. Eu vou passando do Edu pro evento principal. Como é que é esse, Maíra? A primeira vez que você vai? Como é que foi a experiência? O que você encontrou lá? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Dani, pelo convite de novo. É, Foi minha primeira vez no evento. Eu sempre namorei esse evento, mas nunca consegui ir. E nesse ano, né, enfim, eu e um pessoal da Ferolab, alguns executivos, a gente conseguiu ir. E eu achei, assim, o evento muito diferente de qualquer outro que eu já participei, sabe? O evento ele reúne 300 mil pessoas e ele é um mix fervilhante de coisas muito distintas que se encaixam muito bem. Então, assim, ele é um festival de inovação, cultura, entretenimento, tem mostras de cinema, tem bastante coisa de música, porém tem a parte corporativa, digamos assim, que é tecnologia, futuro do trabalho, futurismo, mudanças climáticas, tem toda uma trilha de workplace que aí é o sonho, né, para gente de RH. Então, é bem interessante o evento. Então, foi interessante entender, né, como que as sessões se encaixariam, né, fazer a minha trilha do evento também, que sessões que eu participaria e tudo mais. E eu acho que o Lucas falou de brasileiros, né? Brasileiros, eu fui atrás que eu fiquei bastante curiosa. Brasileiros foram a maior delegação do SXSW, né, internacional. Então, imagina que, assim, nas sessões principais, o pessoal, assim, na plateia, assim, todo mundo falava português, a gente encontrou bastante brasileiro lá. Então, assim, para mim o evento foi, assim, uma descoberta e eu quero voltar todo ano, sabe? Por conta desse mix de não se prender tanto a um tema ou outro, então você consegue falar de criatividade, inovação, tecnologia, recursos humanos, pessoas, né? Enfim, música, cinema, entretenimento, é bem interessante. E a minha trilha em si, como eu estou muito ligada à tecnologia para aprendizagem e RH, enfim, e venho desse mundo de tecnologia, minha trilha foi muito baseada em tecnologia, futurismo, estratégia, inteligência artificial, workplace e tracks relacionadas a upskilling e reskilling também. Então, formas distintas de aprendizado, digamos assim. Então, foi bem interessante e espero conseguir voltar todo ano. E, Dani, posso complementar um ponto da Maíra? Sim, Só, senhor. boa. Não, acho que só puxando um gancho, né? De fato, o SXSW tem essa atmosfera de ser um pouco de tudo e de algum jeito as coisas se conectam, né? E eu acho que se você vai num mood muito, isso no Edu vale também. Assim, vou me aprofundar e acompanhar todas as palestras de determinado assunto. Primeiro que você não vai, impossível.
tem milhões de palestras do mesmo assunto. E segundo, que eu acho que o mood do evento é mais sobre você buscar um monte de referência que talvez você não veria e se você fosse buscar os conteúdos, do que você ficar super se aprofundando naquele tema que você já lê, escuta, fala, etc. Né? Depois de ter ido, eu não foi a estratégia que eu segui, e hoje repensando se eu fosse no ano que vem no evento, certamente eu escolheria uma ou duas workshops assim, para aprofundar, e o resto eu ia só em coisa que eu não fui, assim, porque eu acho que é o que de fato fomenta esse clima de inovação. Acho que mais do que só os conteúdos, né, o clima de inovação do evento é muito legal. E essas trilhas, elas são doidas, né? Porque elas são muito diversas, né? Você tem trilha de esporte, você tem trilha de artes e design, aí você tem trilha de tech, startup. Então, quer dizer, assim, você vai de prego a foguete dentro do mesmo evento. Porque eu acho que no fundo, né, Rafa, o que a galera tá falando é, poxa, como é que a gente como sociedade, como convívio, imagina o futuro, né? A gente está falando de tudo, de todo tipo de interação humana, né? Eu acho que por isso que o evento é organizado desse jeito. Foi assim que você se organizou ou não? Sim, sim, eu concordo com o que os dois falaram antes, e é meio, em alguns momentos, é quase enlouquecedor, assim, o volume de coisas acontecendo, né? E aí você com aquela tentativa de cobrir tudo, e igual o Lucas falou, você não vai conseguir. O racional que eu fiz foi, cara, se eu ver uma coisa que abre a minha cabeça por dia aqui, já valeu a pena e já valeu a viagem. E menos sobre o volume e mais sobre algum nível de diversidade de conhecimento, diversidade de interação com assuntos diferentes e um ou outro output um pouco mais prático, assim, mais imediato, foi o que eu tentei extrair, assim. Então, acho que a parte de construir a sua própria trilha não é muito como a gente está acostumado a fazer evento no Brasil, né? No Brasil, você pensa em um evento, você vai, você senta e alguém vai passando o conteúdo do início ao fim na sua frente. Então a dinâmica é super diferente, mas isso faz com que seja ainda mais atraente. Assim, é muito legal você construir a sua própria interação e conhecer um monte de gente. Realmente tinha muito brasileiro, assim, era muito fácil encontrar brasileiro na fila ou em qualquer lugar. E tem uma diversidade enorme realmente de conteúdo e muita coisa legal. Eu construí a minha trilha muito voltada, sei lá, talvez 70-30 assim, para assuntos de gente e os 30 para coisas novas, assim, de inovação. Eu fui ver um pouco de coisa de arte, design. Eu vi quase que aleatoriamente a palestra de um cara que construiu a estratégia de marketing da Apple. Então tem uns negócios que são muito enormes, assim, que é muito legal de entender como funciona a cabeça desse cara, como que ele construiu aquele racional, como que ele montou aquele produto. Teve uma outra que eu fui, que a menina falou, cara, essa aqui é a pessoa que participou da criação daquele desenho da Disney, Encanto. Eu falei, pô, minha filha ia adorar que tá aqui, ela é fã número 1 desse negócio. Então tem assim uma amplitude gigante de conteúdos para tudo que é gosto, e eu acho que dá para sair com um monte de reflexão bacana, assim, refrescar a cabeça, né? A gente está tocando um negócio no dia a dia, você vai ficando bitolado e afunilado ali em resolver os problemas práticos, mas eu acho que é a sensação de tirar a cabeça de dentro da água, assim, e enxergar um pouquinho adiante o que vai acontecer daqui a pouco, para você minimamente se preparar, nem que seja na sua cabeça, assim, estar preparado pelo que vai acontecer. Então, tá bom, já que você deu spoiler e você falou do cara que criou o marketing da Apple, e eu imagino que não seja o Steve Jobs, nesse caso, é, conta o que que ele contou de lá, o que que te chamou atenção nessa daí pra você ter falado dela. Ele contou o racional de quando ele assumiu o negócio, de quando ele assumiu o time e a maneira como a equipe operava meio que antes e depois, né? Tem o talento do cara de storytelling ali um pouco também, mas acho que o que mais chamou a atenção foi, independente do negócio ou independente do que você está fazendo, eu não entendo nada sobre arte, design, marketing, propaganda, mas no fim das contas o problema é muito semelhante a qualquer outro problema de interação entre equipes, né? Ele falou, cara, o time criativo não interagia com o time de produto, o time de design não interagia com o time que criava ali a narrativa da campanha. Então, todo mundo trabalhando meio independente no seu silo. Depois, no fim, quando eles juntavam tudo, as coisas não se falavam. E quando eles derrubaram um pouco
essa lógica e passaram a envolver as pessoas certas, na hora certa, para o problema certo, a fluidez, assim, tanto da construção quanto da comunicação da mensagem depois para o cliente final, né, para quem ia ter contato com aquelas campanhas, ela ficava muito mais positiva. Então, acho que o que eu aprendi naquele papo ali, por mais que seja um tema que não tem quase nada a ver com o meu trabalho do dia a dia, cara, desde criar uma campanha para vender um serviço financeiro ou encher um pallet de garrafa de cerveja, provavelmente os problemas são muito parecidos, que é como fazer pessoas interagirem bem, áreas diferentes se comunicarem bem para que o negócio aconteça. Muito bom. Maíra, me dá uns highlights seus também. Você contou da sua trilha, como é que você organizou? Deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Legal, legal, Daniel. É, acho que uma palestra que é sempre muito aguardada no evento é a palestra da Amy Webb, que é CEO do Future Today Institute. Então, essa foi uma palestra que me impactou bastante pessoalmente, sabe? Aí uma coisa legal, pessoal, é, muitas das palestras, ou até todas elas, estão disponíveis no YouTube do SXSW, então vocês conseguem assistir. Então, vou falar um pouco dessa palestra e por que que me impactou. Todo ano, a Amy Webb, né, ela traz as grandes tendências de tecnologia, né, que vão moldar aí, talvez a nossa pauta do ano, digamos assim, sabe? De negócios, de vida, né, enfim. E ela publica a todo ano, durante o evento, uma série de reports que vão desde áreas core, por exemplo, de tecnologia, medicina, ou biomedicina, até reportes setoriais, então varejo e assim por diante, mas tudo com a tecnologia como congruente, digamos assim. Então, essa palestra dela, ela trouxe uma visão até um pouco um chamamento, digamos assim, em relação à tecnologia, a inteligência artificial e o uso, para onde tudo isso vai. Então, né, o como, né, a gente está vivendo em o que ela chama de um super ciclo de tecnologia, porque pela primeira vez a gente está vivendo um momento em que três grandes tecnologias ou grandes tendências estão agindo juntas, em contrapartida do que eram em outras revoluções, por exemplo, a Revolução Industrial, em que uma nova tecnologia, uma nova forma de fabricação, digamos assim, mudava toda a perspectiva do mercado. E nesse momento, a gente está vivendo esse super ciclo de tecnologia que é composto por inteligência artificial, toda a parte de medicina, né, junto com a tecnologia e também os conectáveis, né, todos os dispositivos conectados, né, e para onde isso vai, né, e ela fala muito de problemas relacionados à inteligência artificial que a gente já vê, então todos os vieses de inteligência artificial, a necessidade de a gente ter, de fato, uma chancela governamental para o uso da inteligência artificial, para isso não ir para lugares ruins, né? Que o uso da inteligência não seja a nosso favor e não contra nós e tudo mais. Então, essa palestra foi uma palestra bastante impactante para mim e em alguns momentos ela soou até um pouco catastrófica. E até me perguntei para o pessoal que já tinha ido, eu falei assim, nossa, a palestra dela é todo ano assim? Todo mundo sai assim aterrorizado, digamos assim. Mas dividiu opiniões, algumas pessoas falaram que sim, outras que não. Entre outras, também me chamou a atenção uma sessão que eu vi de uso de tecnologia para desenvolvimento de pessoas, bastante focado a discussão foi bastante focada em habilidades. Então, tinha um executivo global da Johnson Johnson e o Chief Learning Officer da Workday. Então, uma empresa nativa digital falando, né, de HCM,
falando de desenvolvimento humano e uma empresa quase centenária, né, que é a Johnson Johnson, também falando de desenvolvimento, né, de colaboradores com base em habilidades. E eles trouxeram questões bem interessantes que precisa haver uma revolução e os RHs ficarem cada vez mais orientados a desenvolver skills. E o quanto isso é importante tanto para o colaborador quanto para formas alternativas de trabalho, formas alternativas de atração de talentos. Então, possibilitar que né, os colaboradores trabalhem com projetos ou gigs, né, e não só ter uma performance e um acompanhamento baseado no cargo, que cada vez mais o cargo precisa deixar de existir e que cada colaborador pode ter um portfólio das suas habilidades e isso ser nutrido pela empresa e desenvolvido pela empresa para que ele possa ser cada vez mais polifuncional dentro da empresa. Então, essa foi uma outra sessão que me chamou bastante atenção, mas eu estive muito em workplace, futuro, futurismo, tecnologia e IA. Legal, vou emendar esse gancho que você puxou com a pergunta da Jazz, que está aqui no chat. Ela direcionou para o Lucas, mas eu acho que vale para todo mundo. Você falou um pouco das skills, dos cargos e tudo, mas ela pergunta também em relação ao futuro do trabalho, o que vocês viram de diferente. Eu estou ampliando a pergunta mesmo. Tanto de voltar para presencial, IA, estilos de contratação, o que vocês estão vendo para o futuro, assim? É engraçado um disclaimer sobre a MWeb aqui. A gente, há 4 anos atrás, a gente fez o lançamento da área de tecnologia da Ambev, chamada Ambev Tech. Na época eu era responsável por uma das coisas lá. E a gente convidou a MWeb para fazer o evento de abertura. Basicamente, a gente fez para todo o nosso time e a gente fez para alguns convidados, pessoas que estavam conectadas no ecossistema de tecnologia lá. E a palestra dela foi sobre como a área de tecnologia e os devs iam deixar de existir. E aí a gente ficou um pouco encabulado na hora, porque a gente tinha 2.000 devs assistindo a palestra, mas a gente saiu por cima depois e deu tudo certo. Mas ela é fantástica, né? E aí uma sessão exclusiva dela, no lançamento desse, é super bacana. Mas é o E negócio do no-code, do low-code, tudo isso, como tecnologia deveria ser uma coisa que todo mundo entende, todo mundo consegue acessar, né? Era isso que ela estava querendo falar no final. e Mas teve muito uma bem, disclaimer experiência. feito, vai lá, Luquinhas. Não, eu ia comentar antes só de responder a pergunta da Jess. Não sei se a Maíra ou o Rafa chegaram aí, mas pelo menos a Ana, aqui do Intel, ela é nossa diretora de novos produtos. Então, inovação é o que ela mais ficou ligada ali na XSW. Ela foi no Edu e no outro, mas acho que coisas que só a XSW proporciona. Assim, teve um masterclass com o time dela, de vários encontros, de como fazer esse foresight estratégico e como que eles usam a metodologia deles, assim, com um negócio muito aplicável, vários frameworks que você pode usar no dia a dia, assim, dentro das áreas de inovação, tecnologia, então, que é um negócio assim, beleza, no YouTube você consegue ver a palestra lá da MWeb, mas ter ido ao evento, você conseguiria participar desse workshop, interagir com o time, inclusive, sei lá, empresas maiores acho que podem super estudar essa possibilidade, né, como trazer esse masterclass para dentro de casa, né, acho que foi um negócio bem interessante que rolou lá. E aí falando acho que um pouco dos takeaways que a Jess perguntou, assim, quais foram os meus principais takeaways, né? Eu não fiquei em várias palestras de futuro do trabalho, mas de algumas reflexões que surgiram ao longo dos workshops que eu participei, assim. Tem um negócio que é curioso, assim, no futuro de trabalho, que a gente não falou tanto, que eu acho que foge um pouco dos trendings do momento, que é como que vai evoluir o assunto diversidade, equidade e inclusão. É bem curioso, né? Mas, tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, no Senado, eles agora proibiram ações afirmativas. E aí, qual que é o impacto disso no mundo inteiro, né? Tipo, se você trazer... Imagina que isso é proibido no Brasil, né? Como é que a gente trata esse tema? Muitas das empresas acabam tratando diversidade e inclusão, começam por recrutamento e seleção. Esse é um negócio que vem impactando, por exemplo, muita coisa do ensino superior nos Estados Unidos, agora que as universidades, por exemplo, não vão poder mais ter cotas. E acho que, no mínimo, levanta as orelhas, tipo assim, cara, como é que a discussão de diversidade e inclusão vai avançar no Brasil e que tipo de posicionamento a gente vai ter para além do recrutamento e seleção, dado que talvez em algum momento pode ser que a gente não possa fazer, ou em alguns países, se eu tiver operação internacional, eu não posso fazer. Isso foi um negócio que eu fiquei pensando, assim, sobre o futuro do trabalho.
teve um negócio que eu fiquei reflexivo, assim, eu fui numa palestra que falava sobre, era uma gravação de podcast que perguntava, assim, se fazer faculdade era uma grande bobagem ou não. Nos Estados Unidos tem um cenário muito específico, né, que o ensino superior ele é muito caro e custa muito para as pessoas tomam muita dívida para poder estudar, mas acho que teve uma reflexão bem interessante lá e que conversa, inclusive, com uma das aulas da Coru, né, que, assim, as pessoas estão indo para esse movimento de que não vale a pena fazer essa formação formal, de graduação, de longo prazo, de muito tempo, de investimento, de recursos. Por outro lado, as profissões estão avançando para cada vez mais capacitação, né? E, inclusive, pedindo mais diplomas, do que é curioso. Assim, a gente acha que estou pedindo menos, mas eles mostraram alguns estudos de que até 2030, pelo menos 70% das profissões dos Estados Unidos vão pedir ensino superior. E as pessoas estão indo para o movimento contrário disso, né? Então, como é que isso vai... Qual que vai ser a demanda de mão de obra para o futuro? Foi um negócio que eu anotei e queria pesquisar um pouco mais depois. E isso foi um takeaway. Eu vi bastante coisa falando sobre coach como ferramenta de desenvolvimento, então, saindo da linha só de desenvolver na massa, né? Mas como é que a gente desenvolve individualmente e forma pessoas para conseguir coach umas às outras. E, claro, né, inteligência artificial, gente, foi o que mais teve no evento. Então, assim, você queria inteligência artificial com coach, tinha. Você queria inteligência artificial com DNI, tinha. Qualquer coisa que você quisesse ver com inteligência artificial, tinha lá. Então, tipo, não deu para passar batido desse tema. Acho que não dá para passar batido faz um ano e pouquinho, né? A inteligência artificial está basicamente em todos os eventos e todos os lugares, né? Eu acho que é uma provocação assim de futuro do trabalho. Aí, Rafa, eu vou te pedir para filosofar comigo aqui, tá? Sai do roteiro, tá tudo bem, ficaremos todos bem. Mas para filosofar comigo, a sensação que eu tenho é que a gente precisa ser mais protagonista no futuro do trabalho que a gente quer ter, em vez da gente ser vítima do futuro do trabalho que vai se apresentar. E a gente, quando eu falo a gente, eu estou falando muito mais de líderes de RH e líderes de negócio, assim, né? Porque no fim das contas, a gente fica interpretando o IA e outros movimentos, seja diversidade e inclusão, seja retorno ao escritório, qualquer coisa que está rolando agora, como se a gente fosse totalmente passivo na discussão. E, na verdade, a gente é zero passivo na discussão. Você é passivo, eventualmente, nas tecnologias que vão surgir, mas na aplicação delas, não. Né? Então, assim, será que não está na hora da gente começar a falar assim, poxa, qual é o ambiente que eu deveria ter? Em vez de qual é o ambiente que vai se impor a mim, né? E tem um, igual o Lucas falou, tinha muita coisa, muita palestra, muito conteúdo sobre inteligência artificial. Eu acho que o principal takeaway que eu trouxe desse tema, que pode ser super básico, mas eu acho que ajudou a materializar. Esse assunto ele pode ir para um nível de viagem assim muito grande, né? E o que eu fiquei pensando, eu não lembro exatamente qual era a palestra, mas alguém mostrou um vídeo, acho que era uma que o cara chamou de Billion Dollar Teams. Mas ele mostrou um vídeo de um cara no seu primeiro dia de trabalho, e aí ele estava conectado numa tela aqui, numa reunião com o time dele, né, ou com o novo líder dele, e ele tinha uma outra tela na frente dele. Enquanto ele conversava com esse líder, o cara fez uma pergunta, eu não lembro exatamente qual era. O que você acha sobre XPTO? O cara falou, cara, me dá um minutinho, deixa eu pensar um pouco sobre isso. Enquanto isso, na outra tela, estava conectado em um dos chats GPTs da vida, que estava ouvindo a pergunta e já meio que produziu uma resposta para o cara. E o cara, então, já que você falou nisso, e aí ele vinha com uma estrutura pronta. Parecia um aluno colando na prova, assim, né? E aí o exemplo que o palestrante deu e que depois eu tentei traduzir de outro jeito foi, cara, talvez há 2, 3 décadas era meio julgado o cara usar uma calculadora, né? Ou algum dispositivo um pouquinho mais avançado. E ao longo do tempo, cada vez mais a gente vai enxergar as ferramentas de inteligência artificial, que parece um negócio meio subjetivo, como ferramentas de trabalho super práticas. E aí, se você pensar agora, cada um entrar no seu carro, você vai ligar o Waze, provavelmente, para ir para qualquer lugar. E se você voltar 10, 20 anos no tempo, a gente não fazia isso, né? Ou você sabia de cabeça, ou você perguntava, ou você olhava um mapa de papel para se deslocar. E hoje você consegue, basicamente, ir para qualquer lugar com zero esforço e zero planejamento. E é um exemplo super basal de inteligência artificial que a gente já usa no dia a dia. Então, eu acho que
cada vez mais, igual você falou, da gente assumir esse papel de olhar para a nossa rotina. Cara, eu tenho alguns milhares de agentes andando para vender o serviço e vender o produto que a gente oferece aqui. O que eu consigo dar de ferramenta para esse cara fazer isso com mais inteligência? Ao invés de depender exclusivamente da capacidade dele de escolher bem os lugares onde ele visita, os melhores leads. A gente já tem um infinito de dados que eu consigo usar, mapear, tanto interno quanto externo, para que esse cara use e o trabalho dele seja mais eficiente e melhor, ele venda mais, ele ganha mais, no fim, todo mundo sai satisfeito, o cliente é mais bem atendido e assim por diante. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente fica pensando, não, inteligência artificial é o futuro, mas tem um monte de ferramenta pronta e de coisas básicas que melhoram muito a vida, ainda mais eu sempre trabalhei muito próximo de times de operação, assim, eu acho que quando você olha para trabalhos do nível operacional, de fato tem muita coisa pronta já que dá para a gente usar, implementar, que melhora demais, assim, tanto a qualidade do trabalho quanto a qualidade da experiência daquela pessoa executando a função. Muito bom. Eu acho que é por aí. Eu acho que é a gente usar as ferramentas como apoio para a gente, não como substitutos do que a gente faz. É aumento de potencial. A gente vai precisar de alguma regulação, alguma regra dentro das empresas e fora das empresas para que isso seja verdade. Senão, esse pode tomar um viés errado, que eu acho que é o lado catastrófico que a MWeb coloca, né? Assim, a hora que a gente vira refém do processo e não protagonista do processo. Tem várias coisas marcadas aqui no chat e eu fui marcando na comunidade também. O Lucas falou de Foresight, futurologia. Eu marquei um conteúdo lá do Institute for the Future, que apoia na organização do SXSW. Marquei no canal principal do Papo de Gente. O material da MWeb, modesto, 900 páginas, está lá também o PDF completinho. Mas alguém também já mandou a palestra no YouTube e a Maíra colocou aqui da Billion Dollar Teams, que é que o Rafa acabou de citar sobre aumento de potencial das pessoas. Tá bom. O seu Lucas, o futuro da educação chegou ou ainda não? Como é que foi lá? Boa pergunta. Cara, é engraçado isso. Acho que você falou lá no começo da sua impressão do SXSW da primeira vez, né? Que você foi e assistiu os conteúdos falando sobre ter muita faculdade renomada, tentando fazer o ponto ali, né? Versus quem está tentando inovar de verdade ali. E aí, acho que um takeaway que eu saí bem importante foi que, bom, esses eventos são muito US-centric sempre, né? Então, tipo, é tudo Estados Unidos, sempre são as mesmas universidades que falam, etc. E assim, a verdade é que eu acho que a gente tem coisa muito legal acontecendo no Brasil já, e assim, tinha várias palestras que eu ia que eu falava assim, tipo, beleza, assim, né, não reinventou nada, você tá falando um negócio que várias instituições no Brasil fazem de uma forma super legal, e que eu acho que a gente podia se abrir mais, acho, para conhecer essas iniciativas interessantes de educação dentro do Brasil, né, Coru, super exemplo, mas tem várias ideias surgindo, edtechs, enfim, de coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que eu acho que saiu lá de interessante, acho que de aprendizados, mas não é nada novo, assim, né? É uma coleção de várias coisas que a gente já fala há bastante tempo, que cada vez está muito mais viável, né? Então, surgiu muita coisa sobre ensino por projetos, ensino de educação adulta, né? Um ensino com propósito e impacto social. Acho que inteligência artificial, muito nessa pegada que o Rafa falou, né? Não é sobre o futuro, é sobre acelerar as coisas que estão acontecendo agora. Então, eu lembro quando comecei a trabalhar com people em geral, né, com RH, cara, a gente falava de, nossa, negócio super avançado, usar processamento de linguagem natural para avaliar a pesquisa de clima e saber o sentimento das pessoas, como é que elas estão. Cara, você faz isso com 5 linhas de código hoje, ou com nenhum código. E qualquer um faz, assim, tipo, o aluno da graduação aprende isso, o aluno consegue fazer isso em 10 semanas, assim. Então, é tudo muito mais acessível, de fato, assumir que isso é uma verdade, que você consegue ter escala em quase tudo que você está fazendo. Então, acho que isso é um negócio que realmente foi diferente, e isso pensando em educação é importante. Educação tem sempre a dificuldade de escalar versus ter qualidade. Eu acho que com inteligência artificial a gente consegue escalar com qualidade, e isso já é uma realidade. Bastante coisa sobre esse contato mais humanizado, então acho que a preocupação, de fato, de você discutir assuntos de liderança, competências socioemocionais, cidadania global, diversidade, equidade e inclusão, enfim, eu acho que isso
segue muito forte. E de resto, assim, não tem um negócio que é super mirabolante, que surgiu novo ali de educação em tempos recentes. Eu acho que tem bastante coisa que vem sendo consolidada e alguns resultados que eles apresentaram lá interessantes, assim. E foi legal, acho que só puxando um gancho dado que a gente está falando de educação, eu comprei um livro lá, sei lá, talvez a primeira empresa que usou inteligência artificial e matemática no mundo, que é o Wolfram. Talvez se alguém fez engenharia, ADM, não sei, o curso que usava um pouco mais de cálculo ali, deve ter usado na faculdade, mas que inclusive a empresa do Wolfram vem propondo como reensinar matemática. E assim, tudo que ele fala sobre ensinar matemática no futuro é sobre você ensinar pensamento computacional. No fim do dia, ele fala isso que o Rafa falou, assim, esquece esse negócio de ensinar a calcular, não tem problema as pessoas usarem calculadora, colarem, usar o chat GPT no meio da reunião, desde que ela tenha um pensamento abstrato que resolve o problema e usa a ferramenta da melhor jeito que ela pode usar. Então, acho que isso foi um negócio interessante também, para a gente repensar as nossas formações, não ficar dependente só desse negócio de conteúdo, de saber se a pessoa sabe ou não. Cara, se a pessoa sabe usar a ferramenta e consegue abstrair um problema, acho que esse tem que ser o grande foco assim, de formação em qualquer coisa que a gente for dar para o time, né? Um negócio, eu não vou, não é desse Edu, é do de 2 anos atrás, mas uma coisa que a gente trouxe até como metodologia para a Coru, e a gente fala muito aqui, é que é o seguinte, se a gente for mais capaz de ensinar as pessoas a fazerem perguntas, em vez de a gente ensinar as pessoas a darem respostas, a gente vai aprender mais. Perfeito. Porque a gente não consegue acompanhar o ritmo das coisas, e nem deveria, né? Assim, Não as coisas precisa, né? elas estão surgindo no ritmo que a gente não consegue acompanhar, que ele não é humano mais, né? Então, tudo bem, aceitar isso é parte do processo de você conseguir se inserir nesse mundo também. Então, se você sabe fazer boas perguntas, e agora com ferramentas mais avançadas que a gente pode fazer boas perguntas, sejam elas as de IA, generativa, sejam elas as ferramentas de low e no code, tipo que você está falando, né, cara? Com 5 linhas de código ou nenhuma linha de código eu consigo dar a mesma resposta. O que você precisa saber é interagir com essas ferramentas, né? No fim das contas é isso. Ô, Rafa, e o que que é hype no XSW? Você vê as pessoas falando assim, fala, cara, isso aí, bobagem, estão inventando moda. Cara, eu acho que ainda dentro desse tema, assim, falando de inteligência artificial, tem muito. Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travada. Estão ouvindo? Eu acho que tem um monte de coisa legal, com muito potencial, que está mais próximo do simples, vamos dizer assim. Eu acho que tem muita coisa legal na linha de ferramentas com aplicações simples barra práticas, mas tem muita coisa também que está mais na linha do catastrófico, parecido com o que a gente comentou antes, do que outputs práticos, assim. Então, acho que e eu acho que isso, até por mais que seja meio contraditório, talvez o que eu vou dizer, acho que isso faz parte do jogo, né? Quando a gente está muito afunilado, pensando muito no hoje, é difícil de você abrir a cabeça e expandir assim as opções para pensar em coisas que são meio inimagináveis, mas no fim das contas é daí que vem a coisa nova, a solução diferente. O Lucas comentou sobre a série de classes do Instituto da MWeb. Eu não acompanhei todas, mas eu acompanhei uma. E aí o exemplo que o cara deu foi sobre construir um carro voador. E ele contou a história disso ao longo do tempo, né? Como é que foi chegando, e ele mostrou a melhor solução, que é um negócio que eu nunca tinha visto, que a gente já chegou, que é um negócio que eles chamam, eu não sei como é o nome em português, mas deve ser alguma coisa parecida com volocóptero, que é realmente um helicóptero, mas que ele tem um combinado como se fosse várias hélices e vários drones, assim, e que já tem lugares fazendo entrega de pallet, de coisas grandes usando essa ferramenta. Ele falou, cara, enquanto a gente pensou em colocar asas num carro, o negócio não funcionou, porque era meio que esse pensamento fixo em evoluir um negócio já existente. Mas quando alguém disruptou um pouco esse raciocínio, esqueceu de ter um carro que voa, e sim de ter algo que deslocasse grandes massas e grandes volumes em grandes distâncias, né, voando, eles conseguiram propor uma solução diferente. Então, acho que esse é um negócio que ele é meio ambíguo, mas tem muita coisa que é muita viagem de cybertecnologia, de biotecnologia, de como você vai usar
todas as informações de todos os dispositivos da sua casa para que isso guie o seu comportamento. Então, tinha muita coisa muito diferente, mas que, no fim das contas, eu acho que é isso que vai abrindo o caminho e abrindo a cabeça para que, de fato, as coisas novas surjam. Então, foi bem legal. Diz que o early adopter nunca é o, né, aquele primeiro entrante no mercado nunca é o que dá mais certo, né? Normalmente ele vem com uma ideia louca, o negócio não necessariamente funciona É bem, isso. mas aí as pessoas vão ligando os pontos e as coisas vão evoluindo depois, né? Isso é interessante. Assim, um negócio que eu vi que surgiu junto com o evento veio o negócio do AI Wash, né? A gente já É conhece o termo greenwash, que é aquele termo que, poxa, pessoas que falam que fazem, empresas que falam que fazem coisas de sustentabilidade para ter uma carinha mais verde, mas quando na verdade não tem tanto isso, né? Esse negócio do AI está muito forte, assim, é muito engraçado. A gente que tem startup aqui, a gente fala muito com fundo, com investidor, com gente que está no mercado, assim, né, esse dinamismo de startup mesmo. Assim, é comum as pessoas perguntarem para a gente, mas qual solução de vocês tem IA embarcado? Eu poderia responder que sim, em várias delas, porque eventualmente eu estou até usando a IA do ChatGPT, eu estou usando a IA de outra coisa. Mas de fato isso virou um assunto, né? Não a solução em si, mas a IA. A IA é só o meio, né? É igual a calculadora. Você não precisa de uma calculadora, você precisa conseguir fazer a conta, né? exato. Então, meio que está indo para esse caminho. Eu acho que isso é um hype que a gente tem que saber diferenciar muito bem. Legal. Maíra, o que você vê de coisas sem controlar que a gente consegue aplicar ou já está aplicando no Brasil? Assim, tem alguma tropicalização de tendências ou até aprimoramento de tendências? Legal, Daniel. Eu acho que com todo esse buzz de IA, eu fiquei muito reflexiva no o que que eu levo para casa, né? O que que eu levo para minha empresa? O que que eu penso que a gente, como RH, pode proporcionar para as empresas? Enfim, eu fiquei pensando que é, e, e tá certo que IA é de fato um buzz, isso aconteceu já com outras tecnologias, antes era Big Data, daí foi, enfim, né? Cada hora é uma tecnologia nova ou uma coisa nova que aparece, ou até um termo novo, né, relacionado ao capital humano, mas eu acho que o que eu saí de lá pensando bastante é, como que eu posso me provocar e provocar, né, outras empresas, a gente como sociedade, a gente como profissionais, talvez a ter um letramento inicial de inteligência artificial e como que isso se aplicaria em algum teste de projeto dentro da empresa? Será que tem alguma área de capital humano que a gente pode testar, de fato, inteligência artificial ou outras áreas de melhoria de processo, digamos assim, usando problemas pequenos, talvez, começando por problemas pequenos dentro da organização, que a gente poderia ter um projeto, um protótipo, usando inteligência artificial, sabe? Como é que a gente leva esse letramento inicial de inteligência artificial para os executivos, gestores, várias áreas, poderem guiar seus colaboradores também de como usar a inteligência artificial, meio que desmistificando muita coisa, sabe? E trazendo, aterrissando para a prática. Eu penso também que em temas de recursos humanos e futuro do trabalho, eu acho que tem muita coisa, muito capítulo aberto. Então, eu vi bastante coisa de saúde mental, eu vi bastante coisa de trabalho remoto versus presencial, mas todos temas que a gente também tem discutido bastante aqui, e nesses pontos eu acredito que não tem uma fórmula específica, né? Acho que a gente tem que fazer uma avaliação de como é a nossa cultura, a cultura de cada empresa, o que funciona para cada empresa, como que as práticas de capital humano, né, ou práticas de negócio se orientam à cultura. Então, acho que essas foram algumas das coisas, assim. Então, como desmistificar a IA e trazer para o dia a dia de uma forma de preparar líderes para isso, em processos, né, de recursos humanos, que sejam outros processos, e esses outros temas também, como é que a gente
avalia todas essas tendências, esses buzz, mas de acordo com a estratégia da empresa e a cultura da empresa, porque não tem um one size fits all, né? Não é uma receita para todo mundo, pelo contrário, acho que é isso. Ó, você conquistou um adepto na sua fala aí, ó, o Natan falou que está fazendo 5 projetos de IA generativa lá na Suzano, inclusive um de treinamento, fica sob a liderança dele, você pode trocar depois com ele. Temos um Legal. voluntário aqui. E é engraçado, né? Tem um conceito de RH que é legal, que eu acho que ele não é muito teórico, não, ele é mais empírico, mas assim, o seu jeito é o jeito certo, né? Se você souber medir, né, o que que é a sua realidade ou o que que é o seu ambiente, você vai ver o que encaixa, o que que não encaixa na sua cultura, o que que encaixa ou não encaixa no seu negócio, né? E é engraçado, especificamente sobre essa de retorno ao trabalho, que eu acho que tá, assim, quem está recrutando está sofrendo com isso, quem está procurando vaga está sofrendo com isso, e as empresas ou os RHs que estão tentando achar um modelo estão sofrendo com isso também. Então, assim, tá todo mundo meio fora do lugar, né? É engraçado que uma das conclusões, uma das conversas que a gente teve aqui mesmo, foi que mesmo dentro de uma mesma empresa, você não consegue ter um modelo só. E isso transforma as coisas nas coisas muito mais complicadas, né? Então, no fim das contas, poxa, tudo aquilo que eu preciso para o meu ambiente de trabalho é igual nas diversas funções, diversas habilidades que eu tenho que articular dentro da minha empresa, nos diversos relacionamentos que o meu time tem com a rua, né? Então, assim, tá o Rafa aqui da Stone. Poxa, será que a pessoa que está lá na rua distribuindo maquininha consegue ter o mesmo regime de trabalho da área de tech no escritório do Rio de Janeiro, no escritório de São Paulo? Então, assim, a gente se apegar a ter uma resposta única, a um modelo único, às vezes gera mais ansiedade do que a gente se libertar disso, né? E a gente falar, poxa, não, deixa eu pensar área, função, função, e deixa eu comunicar isso com profundidade e seriedade, que as pessoas eventualmente vão me ouvir mais, né? A gente vai conseguir fazer um modelo mais racional. E esse negócio de comunicar claramente, né? Às vezes parece que numa empresa menor fica mais fácil, né? Porque aí você consegue botar todo mundo na sala, você explica do porquê que a área A ou a B não faz o modelo, mas eu acho que ter o processo de comunicação muito claro é a chave mesmo desse negócio, né? Não ficar tentando rodear, não. Veja bem, a gente ainda está definindo a política. Não, tem a política, né? E a política para a área X é uma, para a área Y é outra e está tudo bem, né? Muito bem. Cara, você anotou 5 coisas práticas aqui na linha do que a Maíra estava falando, você quer comentar? Não, eu botei algumas coisas práticas assim que eu tirei aqui para pro time. Acho que a primeira foi assim, de fato tem algumas funções que precisam essa orientação mais um a um, individualizada e que tem gente muito boa no mercado para poder capacitar, né? Seja tecnicamente ou desenvolvimento soft skill e como pensar esse desenvolvimento para as funções estratégicas individualizado foi um negócio que entrou na estratégia de treinamento e desenvolvimento do Intel esse ano, do time. Então, coach mesmo estruturado assim, para algumas funções. Formação do time em pensamento analítico computacional. Então, é bizarro, né? A gente fala muito para os nossos alunos. A gente é uma universidade de tecnologia que forma tecnologia e liderança. E a gente fala o tempo todo para os nossos alunos que o futuro do profissional é um profissional híbrido. E quando a gente parou para refletir sobre os nossos times, assim, tem time que é de profissional híbrido e tem time que não. Assim, via de regra, não. Né? Ou é técnico ou não é técnico e a gente precisa formar em alguma coisa. E a gente definiu que o nosso programa de formação agora tem esse caráter, e isso faz parte da cultura, porque a gente fala isso para os nossos alunos, de formação numa via de mão dupla, assim, um pensamento analítico, de resolução de problema e formação em soft skills. E acho que um terceiro ponto é sobre como lidar com as ferramentas de uma forma muito simples, né? Isso que o Rafa trouxe, né? Todo time deveria estar com alguma ferramenta que automatiza os processos burocráticos e muito imediatos, assim, né? Se o time não está lidando com, usando ferramentas que poderia estar usando, acho que estamos no lugar errado ali de produtividade ou de, sei lá, de ter um trabalho que é mais significativo para as pessoas, de fato. Então, essas três coisas a gente meio que incorporou na estratégia de treinamento e desenvolvimento. Legal. Gente, chegando no final, se alguém tiver alguma pergunta, quiser abrir o microfone, quiser mandar no chat, fica à vontade, tem mais 8 minutinhos aí, mas aí, Rafa, seus highlights e seus lowlights do SXSW. Cara, acho que highlights, assim, para mim é um negócio que pode cabendo na agenda e no bolso, entrar na agenda todo ano, é muito legal, assim, valeu muito o investimento de tempo e de dinheiro, para sair um pouco da rotina e pensar em coisas diferentes.
de conteúdo. Acho que o que eu tive contato de inteligência artificial, abrindo um pouco essa visão do que eu já comentei de, cara, está acontecendo agora, assim, não é mais o futuro e vamos ver. Tem um monte de coisa que dá para a gente colocar na mão do time agora, que melhora resultado e que melhora a experiência de quem está trabalhando com a gente. Que mais? Mais um highlight. Cara, teve muita pauta muito legal de coisas de gente meio fora da linha de tech, né? Eu acompanhei duas palestras onde estava o Charles Duhigg, daquele livro do Poder do Hábito, lançando o livro novo dele, falando um pouco sobre resiliência. Então, eu acho que eu sempre falo que o nosso trabalho ele vai durar para sempre, né? Enquanto existir gente trabalhando, vai ter trabalho para o time de RH, porque eu acho que independente de mudança tecnológica, mudança de modelo de trabalho, todos esses dilemas vão continuar existindo. Então, eu consumi muito conteúdo sobre isso também. Acho que as palestras do Charles Duhigg foram muito legais. Cara, lowlights, vocês têm lowlights assim? Eu acho que eu vi um pouco, se eu for dizer uma coisa que eu acho que não é nem que me preocupou, mas que eu acho que poderia ser melhor aproveitada, assim, eu não sei exatamente qual é a leitura do nosso mercado, do mercado de RH sobre esse evento. Eu vi algumas críticas assim putz, as pessoas vão para mais pelo status do negócio, da viagem, fazer parte do grupo. Que eu acho que é um negócio meio nada a ver, assim, que não gera nada, quando por outro lado tem muito conteúdo e muita coisa legal que dá para a gente trazer de volta para desenvolver nosso time, para desenvolver os grupos que a gente está. Então acho que é mais sobre pensar como a gente consegue trazer isso de volta e fazer o que a gente está fazendo aqui, compartilhar um pouco do que as pessoas viram lá e usar isso a nosso favor para melhorar a maneira como nossos times operam, a maneira como as empresas que a gente está funcionam. Ótimo ponto. Legal. Maíra, seus highlights e seus lowlights. Bom, eu acho que de highlights, eu acho que é um evento, para mim, assim, foi de expansão de conhecimento, expansão de consciência até, de repertório. Então, ó, é um evento que você tem que ir, de fato, aberto para, enfim, talvez ver coisa que não estava planejada e você acaba tropeçando, caindo na sala e falando, caramba, que sessão legal, sabe? Porque eu acho que cada vez mais, até com as tecnologias, a criatividade, a nossa capacidade de, né, de ter repertório, isso vai estar com a gente, né? Porque no final das contas, quem faz o prompt ali para a AI é a gente, né? Acho que o trabalho criativo de conexão humana precisa existir. Então, um highlight do evento em si é esse. Acho que é uma ampliação de repertório que é muito importante para a gente no geral. Outro highlight que eu acabei não falando, as sessões elas não são rasas, são sessões de 1 hora. Tem algumas sessões que são workshops, várias horas, né? Então, assim, você não sai da sala só com a ponta do iceberg, né? Só com a nata ali do conteúdo, coisa que você vê por aí, sabe? Então, dá para destrinchar bastante, sai com bastante anotação de todas as, as, é, as sessões, e acho que um outro ponto, assim, de networking, conhecimento de pessoas, foi bem legal também, assim, conheci pessoas não só aqui do Brasil, outras, né, de temas que eu gosto, conheço, então é bem interessante para interagir com as pessoas também. Acho que de low light, não sei dizer, talvez, acho que ter mais eventos assim, sabe? Ter outras séries, né? Não sei, não sei pensar em um lowlight do evento. Ah, que bom. Mas eu acho que esse ponto da profundidade que você falou é bacana para a gente aterrissar nos eventos brasileiros, né? Os eventos brasileiros, eles têm uma característica meio merchan, assim, né? A sensação que você tem, às vezes, que o stand conversa com a empresa que está no palco. Eu Eu tive cheguei até a comparar com experiências. o Web Summit, e às vezes as pessoas comparam o SXSW com o Web Summit, mas não é comparável, do ponto de vista até do conteúdo em si, e o repertório, né, de conteúdo, as trilhas e tudo mais. Mas é interessante esse Sim. ponto. Ah, legal, mas esse ponto da profundidade ele é super importante, assim, é melhor você falar pouca coisa profundamente do que muita coisa en passant, né? Tudo bem, e eu terminando meu papel de Marília Gabriela aqui, Lucas Niemeyer, seus highlights
eventualmente nenhum lowlight. Legal. Não, eu acho que eu tenho lowlights, talvez mais de como que eu me organizei sobre o evento no começo, mas falando dos highlights primeiro, acho que é muito sobre a expectativa estar certa dentro desse evento, né? De fato, a gente tem alguns conteúdos que são bem profundos, mas eu acho que é menos sobre. Você não está indo para um curso mega profundo de alguma coisa, né? Então, também com a expectativa de chegar e ir qualquer conteúdo do início ao fim, provavelmente você não vai. Provavelmente você vai pegar vários insights, várias coisas práticas, frameworks, etc. Mas é uma grande chuva de referências e acho que, como o Moraes falou, é um momento de criatividade, inovação, é você desconectar da rotina. Acho que você está a expectativa nesse lugar, de ser um momento de desconexão, de ver coisa que talvez você não veria normalmente, e de se conectar com muita gente boa. Eu acho que você vai assim, aproveitar muito, né? Então você vai com a cabeça em qualquer aquela uma coisa que eu quero aprender no dia e usar todo o resto do momento quase para conectar com as pessoas, trocar ideia, aprender com elas e não só na palestra. Eu acho que é um negócio muito rico. Ainda mais que a comunidade brasileira, né, que nem a Maíra falou, é gigantesca que vai no evento. Então não é um networking inútil, né, que você vai fazer, mas depois eu vou ter que viajar ou não vou conseguir trazer conteúdo em inglês para o meu time. Pelo contrário, acho que tem muita gente que você pode se conectar do Brasil que está fazendo coisa legal lá e está na mesma vibe assim de criação, de inovação para os times. Então acho que isso é o highlight assim de conexão, ter um momento para abrir a cabeça, ver conteúdos diferentes e realmente tem um cardápio infinito assim que você quiser ver, você consegue ver. E acho que de low light você talvez assim, ter esse negócio de organizar a própria trilha, né? Acho que pegar um pouco de referência com pessoas que já organizaram a própria trilha, entender quais são boas estratégias, etc., é um negócio extremamente importante para você curtir uma boa experiência de evento, né? No SXSW é um pouco mais fácil no Interactive, tem um monte de gente famosa. Então você já sabe que se você for numa palestra daquela pessoa vai ser muito boa, provavelmente. Né? No Edu não tinha tanta gente famosa, né? Então você buscar a referência de quem que estava falando, quem que de fato já fez alguma coisa que pode contribuir para o trabalho que você quer construir, eu acho que é um negócio interessante para pensar. Assim, tem muito conteúdo legal, mas é menos óbvio, né? Tem menos nome famoso para você escolher. Então acho que fazer essa curadoria bem feita é um ponto importante, né? Senão o evento acaba ficando um pouco vazio em alguns momentos. E para a vida, né, curadoria. Esses eventos, eles são Total. só exemplo prático do nível de ansiedade que a gente chega quando tem coisa demais para ver. Gente, a gente vai chegando no final aqui. Para quem perdeu um pedacinho, eu vou soltar no grupo. Eu só queria falar da agenda. Primeiro, queria super agradecer o Rafa, a Maíra, o Lucas. A Maíra provocou esse papo assim super, de maneira muito voluntariosa e a dupla também aceitou assim na primeira mensagem. Então, muito legal poder contar com vocês. Eu acho que o poder da nossa comunidade é o poder de vocês, mais acima de qualquer outra coisa. Então, super, super obrigado mais uma vez. No mais, gente, semana que vem a gente tem quarta-feira um papo sobre business partner, muito menos futurologia, muito mais operação mão na massa, chão de barro, chão duro. A gente vai ter o Gustavo Witt, CHRO do iFood, também já foi da Kraft Heinz. A gente vai ter o Fábio Capitanovas, também CHRO da Stone, já foi Ambev, já foi Kraft Heinz também, outro momento diferente do Witt. Quarta-feira. E dia 23 a gente falou muito de futuro do trabalho aqui. A gente vai trazer a Renata Rivetti. A Renata Rivetti é a líder do movimento 4-Day Week no Brasil. Ela que está trazendo o modelo da Inglaterra e pilotando aqui no Brasil. Então, ela também se voluntariou para vir aqui contar como é que está sendo a experiência, como é que estão sendo os pilotos, como é que está sendo o diálogo com os diversos personagens aí que envolvem testar um modelo desse. Então, essas são as duas próximas desse mês aqui, mas a gente divulga lá no grupo para todo mundo ver também. Beleza? É isso. Brigadinho. Terçou para todo mundo. Abração e a gente vai se falando lá na comunidade.